Bom, mas antes de falar sobre as plantas que atuam nos processos inflamatórios, eu gostaria de fazer uma explanação sobre o que é uma inflamação. E é uma coisa bem interessante porque a maioria das pessoas às vezes não tem a compreensão do que é o processo inflamatório e acaba, muitas vezes a gente acaba interrompendo esse processo indevidamente. Bom, vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, o corpo humano ele se protege de duas formas. A primeira forma é pelas barreiras físicas. Essas barreiras são, por exemplo, a pele, a mucosa, né? A mucosa que protege a parte interna da boca. São formas de proteção do próprio corpo, certo? São barreiras que impedem, por exemplo, que a bactérias ou outros elementos entrem no organismo e causem prejuízo. O segundo processo de proteção é o processo inflamatório. Né? A inflamação ela não é uma doença. Né? Estou com inflamação. Não é a inflamação não é a doença, ela é um resultado de um outro processo. Normalmente de uma infecção ou de uma agressão ou de um trauma. Ela é uma resposta do nosso próprio sistema imunológico. E ela acontece a nível tecidual, ou seja, os tecidos do nosso corpo, seja a pele, seja os ossos, um órgão, não importa, qualquer tecido pode sofrer uma inflamação. E acontece a nível celular, né, que é quando as células do nosso sistema imunológico atuam na defesa. Entre elas, a gente tem várias células aí que são responsáveis pela proteção do nosso organismo, que estão dentro do grupo das células brancas do nosso sangue. Bom, muito bem. Quais são os elementos, então, que podem causar processos inflamatórios no nosso organismo? O primeiro grupo é o das substâncias tóxicas ou irritantes. Essas substâncias são de várias origens. Por exemplo, toxina de planta. Se você já teve contato com uma ortiga, você sabe o processo que ela causa, e é um processo inflamatório. No caso, por exemplo, das folhas do inhame, quando você coloca as folhas do inhame na boca, elas causam um processo inflamatório também, que pode causar até o edema da glote e causar sufocamento. Pode ser de origem animal, como picadas de insetos, picadas de cobras, de aranhas, são veneno de peixe, por exemplo, são toxinas, né, substâncias tóxicas de origem animal e de origem química também, como os próprios medicamentos que a gente toma, que agridem o organismo, solventes, tintas, qualquer substância. Por exemplo, ácidos quando caem sobre a pele, a soda cáustica quando cai sobre a pele, causa um processo inflamatório. O segundo grupo é o dos patógenos. Esses patógenos podem ser bactérias, né, que invadem o nosso corpo e causam doenças, os vírus e os fungos. Além disso, os protozoários também invadem o organismo e causam prejuízos, eles acabam causando danos ao organismo e por isso o nosso organismo precisa se defender deles. O terceiro grupo são dos traumas mecânicos. Trauma mecânico é tudo aquilo que, por exemplo, fisicamente agrediu o seu organismo. Vamos dizer, uma torcedura, uma luxação, quebrar um osso, né, num acidente, ou mesmo dar uma martelada no dedo, né? E isso acho que todo mundo tem essa memória da martelada no dedo. É um processo traumático, mecânico, e que gera um processo inflamatório, né? Que é o corpo precisa reconstruir esses tecidos que foram danificados. Ainda tem a entrada, né, a invasão do nosso organismo por objetos estranhos ou elementos estranhos, como por exemplo um espinho que entra na pele. Pode causar um processo inflamatório, aí junta pus e fica vermelho e tudo mais. Cacos de vidro, né? Quando você aqueles cacos bem fininhos, quando entram, também geram um processo inflamatório. Farpas de madeira, limalha metálica, né? Às vezes, por exemplo, o fiozinho da palha de aço entra na pele e causa um processo inflamatório. Ele fica doendo, fica inchado, fica vermelho, até que aquilo saia, que seja expulso pelo próprio organismo. Então são elementos estranhos que acabam entrando, espinhos de plantas. Bom, tem vários tipos aí. Um outro grupo é das queimaduras. Pode ser uma queimadura por excesso de calor, quando você tem contato com fogo, por exemplo, você tem uma queimadura e destruição dos tecidos, vai ter um processo inflamatório. Ou por frio excessivo, que é quando uma determinada parte do corpo ela se degrada, se degenera, se tem uma lesão por conta do excesso de frio, né? Se, por exemplo, você abaixar muito a temperatura, as células naquela região podem morrer
né? E aí há um processo até de necrose e tudo mais. Isso gera um processo inflamatório também. Um outro grupo desses motivos para a gente ter uma inflamação é a radiação. E o mais comum é a radiação ultravioleta, a radiação do sol. Quem já foi para a praia e voltou vermelho que nem um camarão, vermelho que nem um pimentão, sabe como fica vermelho, inchado e dói, que são sintomas do processo inflamatório. A pele está inflamada por conta da radiação. Mas pode acontecer por outros processos de radiação também, como por exemplo na radioterapia, às vezes as pessoas têm lesões, têm queimaduras por conta da radiação. Pessoas que trabalham com raio-x precisam se proteger para que não sofram lesão também. Bom, e a radiação de modo geral pode causar esse tipo de lesão. E por fim, as doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É uma doença em que o sistema imunológico ele está descontrolado e ele começa a atacar uma parte do seu corpo. Por exemplo, a artrite reumatoide. O sistema imunológico cria células de defesa que atacam as articulações e destroem as articulações, causam deformação óssea. Se você tem hipotireoidismo de Hashimoto, é um tipo de hipotireoidismo em que o sistema imunológico cria células que vão destruir a tireoide, o seu próprio corpo destrói a tireoide, e há um processo inflamatório. No caso do lúpus, por exemplo, também é um processo em que o corpo tenta se autodestruir ali, é um erro de programação. No caso da rosácea também, bom, existem várias doenças autoimunes aí, e nesse caso, então, há um processo inflamatório, e aí a gente precisa também tratar tentar remediar a dor, o inchaço e tudo mais, que é isso que um anti-inflamatório faz. Bom, é importante entender que o processo inflamatório, a inflamação em si, ele é natural, é um processo natural e necessário, porque é através da inflamação que a gente tem a regeneração dos tecidos lesionados. Ou seja, quando cortou, eu preciso eliminar, por exemplo, bactérias que entraram, objetos estranhos que entraram, substâncias tóxicas que entraram durante aquela lesão, para que o corpo possa se regenerar. Tem que retirar as células que morreram nesse processo, para que o corpo possa se regenerar. Se a inflamação não acontece, esse processo de regeneração do tecido fica comprometido. E hoje em dia a gente percebe uma grande carga de anti-inflamatórios. As pessoas tomam muito anti-inflamatório. Para qualquer motivo, qualquer dorzinha, a pessoa já está tomando um anti-inflamatório. Né? E aí, dentro desse grupo de anti-inflamatórios, a gente tem muitos tipos de inflamatórios, corticoides, por exemplo, a nimesulida, o paracetamol é um tipo de anti-inflamatório, a aspirina é um tipo de anti-inflamatório, porque a partir do momento que ela combate algum tipo algum dos sintomas da inflamação, ele é considerado um anti-inflamatório. Bom, muito bem. E quais são, então, os sintomas clássicos aí desse processo inflamatório? Primeiramente, o calor. A presença de calor na área, né? Porque você vai ter uma maior irrigação sanguínea naquela área. A gente vai ver o processo daqui a pouquinho. Você vai entender que tem uma maior presença de irrigação sanguínea. E essa irrigação sanguínea periférica mais intensificada gera uma sensação de calor. O rubor, que é a vermelhidão na área, até porque como a gente tem um maior fluxo sanguíneo na área mais superficial da pele, a gente acaba vendo uma vermelhidão ali. Logicamente, se você está com o fígado inflamado, você não vai ver que ele está mais vermelho, mas ele estará mais vermelho porque há, sim, um incremento da circulação sanguínea. Mas, por exemplo, se olha a garganta de uma criança, se estiver vermelho, é porque está inflamado. Se você tem um machucado e está vermelho em volta dele, é porque está inflamado. Então, esse é o chamado rubor. O tumor é o inchaço da área. Então, por exemplo, você bateu e inchou aquela área. Isso é considerado o tumor, ou inchaço. Por exemplo, a pessoa tem artrose, que é uma inflamação das articulações também. E aí as articulações ficam todas inchadas. É um sintoma de inflamação também. O outro sintoma é a dor, né? Então, dói, a área fica dolorida. Né? Se você, por exemplo, cortou, vai ficar dolorido. Se você quebrou, vai ficar dolorido. E essa essa dor se dá, né, como um alerta para o nosso próprio corpo, nosso sistema imunológico, observar que ali tem um problema acontecendo
né? E também por conta da hiperexcitação daquela área, por conta da maior concentração de oxigênio, de nutrientes ali, por conta da maior irrigação sanguínea, o sistema nervoso fica superexcitado também ali, a gente tem maior sensibilidade na área. E o último sintoma é a perda de função. O que significa isso? Por exemplo, se a articulação está muito inchada, eu não consigo dobrar. E isso perdeu a função, a articulação, até que o processo inflamatório passe, né? Lógico. Agora, em alguns órgãos, isso é muito perigoso. Por exemplo, se eu tenho uma inflamação do fígado, chamada de hepatite, e o meu fígado perde a função, isso é um problema grave. Se eu tenho uma nefrite, que é a inflamação dos rins, e ela para de funcionar, eles têm uma parada, perde a função, mesmo que temporariamente, isso é extremamente perigoso. Então precisa ser controlado nesses casos, é importante controlar o processo inflamatório para garantir a funcionalidade desses órgãos, né? Isso é bastante interessante. Esses são os sintomas clássicos aí de qualquer inflamação. Eu queria que vocês entendessem agora como é que acontece o processo inflamatório, né? Então, houve uma lesão, ponto. O que acontece quando há uma lesão? A primeira questão é quando, por exemplo, você fez um corte ou alguma coisa entrou no seu organismo e tudo mais. Você tem uma lesão do tecido, né? E por ali vão entrar agentes agressores. Podem ser substâncias, bactérias, vírus, fungos, não importa. De imediato, os mastócitos, que são células do sistema imunológico, que estão ali presentes nos tecidos, em todos os nossos tecidos, eles percebendo esse processo, eles liberam para o nosso corpo histaminas. Histaminas, por isso que a gente tem que tomar o antihistamínico, né? Quando a gente tem um processo inflamatório, às vezes toma um antihistamínico. Quando tem um processo alérgico, toma um antihistamínico. Bom, nesse caso, quando as histaminas elas entram na circulação sanguínea e tudo mais, elas aumentam o fluxo sanguíneo naquele local. Então você tem maior circulação de sangue, os vasos sanguíneos se incham naquele local. Nesse caso você tem os sintomas do inchaço, da vermelhidão e do calor. E com por que isso acontece? Porque assim aumenta-se a disponibilidade de oxigênio e de nutrientes na área que foi lesionada. E com mais oxigênio e mais nutrientes, você acelera o processo de cicatrização. Isso é extremamente importante. Quando isso aconteceu, os neutrófilos, que são outras células do sistema imunológico, elas atravessam os vasos sanguíneos, elas saem de dentro dos vasos sanguíneos e vão para o tecido onde foi lesionado. Então, por exemplo, você cortou o dedo, ela vai sair do vaso sanguíneo e vai para o tecido muscular do dedo, né? E ela vai se espalhar por todo esse tecido, e a função dos neutrófilos é de neutralizar bactérias, fungos, vírus e até mesmo substâncias químicas que podem estar agindo nesse processo inflamatório e causando prejuízo para o organismo. Então, a função dos neutrófilos é neutralizar esses agentes que causam a infecção no organismo, né? Porque entrou, então está infectado, está infeccionado a área. O neutrófilo vai combater isso. Os macrófagos, eles são outras células também do sistema imunológico. Nesse momento eles vão atuar no tecido inflamado e eles vão tanto também fagocitar, destruir, engolir os invasores que entraram, seja eles qual forem, como também eles vão limpar a área, porque eles vão remover, por exemplo, as nossas próprias células que morreram precisam sair dali, e os macrófagos vão lá e retiram elas. Resíduos de substância, eles retiram. Resíduos de bactérias mortas, eles retiram, eles vão limpar a área para que o tecido possa se restabelecer. E é aí que começa o processo de regeneração do tecido. Aí vão vir as plaquetas, vão ativar a trombina, a fibrina, as células vermelhas vão formar uma malha grudando naquela área para que haja uma cicatrização. Logicamente, isso é uma área externa. Se não for necessariamente uma lesão, se for só uma invasão, por exemplo, bactérias estão atacando a minha garganta, eles vão simplesmente limpar. Mas se precisa regenerar, como um corte ou como um osso fraturado, aí a partir desse momento, começa o processo de regeneração. E os anti-inflamatórios são, então, substâncias, né, substâncias químicas que diminuem os sintomas da inflamação. Então eles vão tentar combater ou remediar o processo da dor, da vermelhidão, do inchaço, do calor na área, né, da perda de função. Tudo isso, a função do anti-inflamatório é combater
todos esses sintomas. Mas os anti-inflamatórios químicos, eles têm um problema grave, que é o número de efeitos colaterais que eles têm. Né? Então, quando você toma, por exemplo, paracetamol, ou quando você toma diclofenaco, ou qualquer outro anti-inflamatório, né, ibuprofeno, eles têm problemas que podem ser muito graves para o organismo. Principalmente em crianças, principalmente em idosos e principalmente em pessoas que já têm alguma fragilidade orgânica. Então vamos ver quais são esses efeitos colaterais. O primeiro deles, náusea e vômito. O uso contínuo e para pessoas sensíveis pode causar náusea e vômitos. Diarreia e constipação intestinal. Pode acontecer com pessoas que têm uma fragilidade no intestino, que têm maior suscetibilidade ao princípio ativo daquele tipo de anti-inflamatório. Úlcera estomacal é muito comum as pessoas alegarem que desenvolveram úlcera medicamentosa, que é a úlcera por conta de medicamentos, entre eles os anti-inflamatórios. Eles vão agredindo a mucosa do estômago até que cause uma gastrite, que é a inflamação do próprio estômago, e acabe levando a uma lesão, que é a úlcera. Outro problema muito grave que pode acontecer é a insuficiência renal. Alguns anti-inflamatórios eles podem impedir as funções normais dos rins e causar com isso uma retenção de líquidos, pode causar uma diminuição da filtragem de sangue. Isso pode ser um problema gravíssimo. Por isso que pessoas que têm problemas renais devem evitar o uso dos anti-inflamatórios químicos, e eles podem ser realmente extremamente agressivos para os rins. Outro problema são problemas de coagulação, por exemplo, no caso da aspirina e de outros medicamentos que reduzem o número de plaquetas no sangue, né, reduzem o número de células sanguíneas. Se a pessoa já tem algum tipo de anemia ou de problema de coagulação, ela pode vir a ter até hemorragias, sangramento nasal, sangramento estomacal, nas gengivas e tudo mais por conta dessa piora do quadro da coagulação sanguínea. E por fim, a hepatite medicamentosa, que é a inflamação grave do fígado por conta de medicamentos. Por exemplo, o paracetamol, ele pode causar lesões no fígado, pode levar o seu fígado a sangrar. E o que acontece depois dessa lesão no fígado pode ser, por exemplo, a fibrose hepática, que é o endurecimento do fígado nas áreas lesionadas, o que faz o fígado perder as suas funções gradativamente. Então, é preciso muito cuidado no uso desses anti-inflamatórios para evitar todo esse tipo de problema. E agora vamos falar sobre as plantas medicinais que têm com certeza menores, expressivamente menores efeitos colaterais e que têm excelente ação como anti-inflamatório. Agora vamos falar sobre anti-inflamatórios. A gente já falou na farmácia de emergência de um medicamento para inflamações, mas eu vou ampliar aqui então o número de plantas direcionadas aí para o caso das inflamações. Uma planta muito interessante é a babosa, não somente para as inflamações tópicas, como a gente já falou, mas também para inflamações da boca. Você pode fazer bochecho com babosa, faz o suco da babosa. Mas pode fazer o bochecho. Então você faz o bochecho ou gargarejo, é muito eficiente para inflamações da boca, da garganta, gengivite, amidalite, faringite, laringite e tudo mais. É muito eficiente o uso da babosa. Plantas que a gente já citou aqui como bons anti-inflamatórios são o açafrão, que tem uma ação incrível como anti-inflamatório, vale muito a pena usar o açafrão. A erva baleeira, que também é reconhecidamente um excelente anti-inflamatório. O crajiru, pariri cipó-cruz, que é uma planta também de uma ação anti-inflamatória estupenda, que vale muito a pena ter próximo de você. Se você puder ter uma muda, ou se você puder ter a planta seca ou a tintura dela, é fantástico o uso dessa planta também. Ainda a erva de bicho, que serve para vários tipos de inflamação, mas é muito direcionado para as inflamações intestinais e para as inflamações, no caso de hemorroidas e coisa e tal, é muito afamado, muito utilizado a erva de bicho. Mas para outras inflamações também, você pode fazer o chá da erva de bicho, não é só banho de assento que se faz com a erva de bicho. Pode fazer o chá também e tem uma ação muito legal. A raiz da urtiga branca também tem uma ação anti-inflamatória muito eficiente, vale muito a pena usar a raiz da urtiga branca. Se você tiver acesso à urtiga branca,
é bem eficiente o trabalho dela. Você pode comprar a ortiga branca também, tanto em cápsula quanto planta seca, você pode também comprar a ortiga branca sem problemas. Outra raiz que tem uma ação muito eficiente é a raiz de amora. Ela tem realmente uma ação anti-inflamatória considerável, comparada tanto o açafrão, quanto a raiz de amora, quanto a raiz da ortiga branca, quanto a flor do lírio do brejo, que são comparados a anti-inflamatórios comerciais. Então, assim, se você toma diclofenaco, fenilbutazona, se você usa alguns desses medicamentos, vale muito a pena substituir, pelo menos experimentar aí o uso das plantas medicinais de substituição. Então, nesse caso, uma outra planta é então a flor do lírio do brejo, que tem uma ação comparável com o do diclofenaco. Então, para dor de garganta, dor de ouvido, vale muito a pena utilizar. O gengibre também tem uma ação anti-inflamatória fantástica, principalmente para a garganta, para a boca, para o estômago. Tem uma ação anti-inflamatória fantástica. Uma pessoa que aparece para mim com dor de garganta, inflamação da garganta, olha, um chá de baleeira com gengibre resolve de um dia para o outro esse problema. Então eu recomendo muito o uso do gengibre. E o inhame que é uma planta alimentícia, você encontra no supermercado para comprar, ou mesmo você pode plantar inhame, é muito legal, é muito lindo ter o pé de inhame em casa, depois você poder colher seus próprios inhames. O inhame, no uso contínuo, as pessoas perguntam para mim assim, quantas vezes eu tenho que comer inhame por semana? Se você está fazendo um tratamento para dor, você tem que tomar o inhame todos os dias, 2 vezes por dia. Um pequeno inhame, batido com água e limão, você toma esse inhame de manhã, depois você toma esse inhame à noite também, para tratar o problema de inflamação. Como alimento funcional, é só incluir ele na sua alimentação e ele vai estar cumprindo esse papel anti-inflamatório, vai ajudar você a evitar, contornar os processos inflamatórios. Mas para um tratamento, sim, você tem que tomar pelo menos 2 vezes por dia o inhame para fazer efeito nesse processo. O saião tem uma ação anti-inflamatória muito interessante, principalmente para trompas e ovários. Então, se você tem inflamação no ovário, nas trompas, tome suco de saião. Não pode exagerar no suco de saião também. Tem gente que põe lá, enche o liquidificador de folha de saião, bota um copo d'água, bate. Não é assim. Você pega 1 ou 2 folhas de saião, depende do tamanho dela, bate com um copo d'água e toma esse suco de saião 2 vezes ao dia. E você vai ver que tem uma ação anti-inflamatória para ovários e trompas fantástica. Então, mulheres com problema de ovários, o saião pode ser excelente. Para o útero, como anti-inflamatório do útero, no caso de vários problemas uterinos aí que acabam causando essa inflamação da parede do útero, o quitoco é uma planta incrível, fantástica. Vale muito a pena utilizar o quitoco. Até mesmo no caso de menstruações difíceis, cólicas e tudo mais, feridas no colo do útero, o quitoco é excepcional nesses casos. A raiz da tiririca é uma planta que, além de alimentícia, além de altamente nutritiva e além de todas as potenciais que ela tem sobre colesterol, sobre diabetes, sobre tudo, é um excelente anti-inflamatório comparado com a cortisona. Então vale muito a pena utilizar a raiz de tiririca. E olha, a raiz de tiririca é uma coisa que nasce em qualquer lugar, só que você precisa de uma ferramenta para extrair, porque ela não sai com facilidade, assim, né? Ela não gosta de liberar suas raízes, suas batatinhas. Então você precisa cavar o chão, afofar o chão para tirar a tiririca com todas as batatinhas dela. E aí, com essas batatinhas em mão, você lava, dá uma descascadinha nela para tirar aquela parte mais escura de fora. E você pode triturar, tanto fazer um chá quanto fazer a tintura dela. Pode ser muito eficiente e ter, como eu disse, um efeito comparável à da cortisona.
Então é isso, pessoal. Então nesse módulo aqui, nessa aula, falamos sobre processos inflamatórios, como contornar as inflamações com o uso das plantas medicinais.